Paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Gideon Gomes e esse é o canal Forjados pela Palavra. Hoje vou falar sobre um tema bem atual, que tem trago muitos problemas. Muita gente sai falando coisas aí por não entender da história, por não entender várias circunstâncias, porquê do conflito Israel e Palestina. Primeiro ponto, o nome daquele local nunca foi Palestina. Na palavra de Deus nunca existiu a palavra Palestina para aquela região ali. Isso foi colocado por um imperador romano que resolveu colocar esse nome lá. Então vamos continuar. Então, irmãos, aonde tudo isso começou, né? Deus ele fez uma promessa para Abraão lá em Gênesis 12, né? E aqui eu já quero alertar, né? Porque eu tenho visto no Brasil hoje que o pessoal da esquerda, eles elogiam o Hamas, eles sabem que o Hamas são bons, mas na verdade vocês sabem que é um grupo terrorista, né? Então, eles têm um ódio por Israel e eu vou explicar aqui e vocês vão entender. Assista o vídeo até o final para você ter uma compreensão boa. Lá em Gênesis 12, tem um texto que fala assim: então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. E farei de você um grande povo, te abençoarei, tornarei famoso o seu nome. Você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então esse texto aqui fala sobre o chamado de Deus para Abraão, a promessa em que Deus fala para Abraão em que ele vai ser um pai de multidões, em que ele vai ser o pai de uma grande nação, de um grande povo, a saber, a nação de Israel. Então, irmãos, o primeiro erro de Abraão, que eu vou colocar com vocês aqui, o erro de Abraão como chefe de família, ele errou em ter aceitado Agar para poder gerar um filho. Porque Sara viu que não conseguia ter filho, ela tentou ajudar Deus. Né, gente? Sempre que a gente tenta ajudar Deus, com certeza a gente vai quebrar a cara. E o texto fala o seguinte lá em Gênesis 16, versículos 16 e 18. Depois eu vou colocar o texto para vocês. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos. E ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor tem me impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, e Agar, a egípcia, sua serva, deu-lhe por mulher Abraão, seu marido, a fim de 10 anos Abraão habitara na terra de Canaã. Então, irmãos, o principal erro para surgir o pessoal da Palestina, essas coisas assim, foi esse erro que Sarai cometeu com Abraão. Então, ou seja, se ela não tivesse feito isso, e Abraão, tipo assim, muitas pessoas falam que Abraão é o pai da fé, mas Abraão nesse momento aqui, ele não tinha fé suficiente. Abraão foi chamado pai da fé no final da vida dele. Porque, tipo assim, irmãos, Isaac levou mais ou menos 20 anos para nascer. Supondo aqui, 20 anos. Eu tenho quase certeza disso. Então, Deus trabalhou na vida de Adão, e esses erros se viram para poder Abraão amadurecer e ele pegar e crer na promessa. Então, Abraão mostrou aqui, ele falou assim para Deus: Deus, eu não creio na promessa. Porque a promessa de Deus falou que Abraão teria um filho com Sara. Não tinha nenhuma outra pessoa, não tinha nenhuma outra mulher que Abraão pudesse tomar e engravidar. Era a esposa Sara. A promessa era para Sara e Abraão. Agar não tinha nada a ver com isso. Então, a Palestina, se a gente for olhar o pessoal da Palestina, os muçulmanos, o pessoal de Gaza, todos eles ali, eles e o pessoal de Israel são tudo irmão brigando uns com os outros. Por quê? A Palestina é descendente de Ismael e os judeus são descendência de Isaac, filho também de Abraão. Isaac e Israel. Então são dois grandes povos brigando
por causa de uma coisa muito besta. Por quê? Os muçulmanos, eles acreditam que a terra de Israel pertence a eles. E os israelitas acreditam que a terra pertence a eles. Porque, biblicamente, quem habitava na terra, no Antigo Testamento, eram os judeus. Aquela terra pertencia a eles. O povo judeu, pessoal, é o único povo na terra que tem a sua nação demarcada todo o território pelas escrituras sagradas. Então nós precisamos entender que isso foi um erro de Abraão. E Ismael, ele não é o primeiro filho de Abraão, porque a promessa foi feita para Abraão e Sara. Deus falou que Abraão seria o pai de multidão e falou que Sara, a promessa era para os dois. O erro de Sara gerou toda essa confusão que existe no Oriente Médio. Por causa daquele pedacinho de terra lá, abençoado, eu não posso falar que é maldito, porque foi um lugar que Deus deu para Israel. Aquele lugar pertence à nação de Israel, né? E muita gente que é de esquerda não entende a história para ficar falando coisas, falando viva o Hamas, ficar apoiando o grupo terrorista, e que tem ódio, gente. Pessoal, o grupo do Hamas tem ódio pelas pessoas. Eles só querem matar, fazer atrocidades. Então, irmãos, pessoal, a gente precisa entender, e se você é de esquerda também, eu te respeito, mas você está errado em apoiar uma nação que só quer saber de matar. O Hamas usa as pessoas como escudo. Talvez eu possa ser até bloqueado no YouTube por causa dessas coisas que eu estou falando, mas é a pura verdade. Então, nós precisamos entender, Deus fez a promessa, mas Abraão, nesse momento, ele encontrou num momento de imaturidade. Ele aceitou a mulher, né, a concubina de Agar lá, e teve filho com ela, que foi o menino chamado Ismael. Com Sara, com Agar, esse foi o primeiro filho de Abraão, com Agar. Mas os muçulmanos, eles falam um pouco de Ismael, porque Ismael foi o primeiro filho. Mas nas escrituras, a promessa não foi para Ismael. O filho da promessa era Isaac. Por quê? Aí quando Isaac nasceu, as coisas mudou. Igual, os muçulmanos falam que Abraão sacrificou Isaac no Monte Moriá, lá em Israel, onde fica o Dom da Rocha, né, onde fica aquela cúpula muçulmana. Mentira. A Bíblia Sagrada fala que Deus mandou Abraão sacrificar seu filho Isaac. Por que Deus mandou sacrificar o filho de Isaac? Porque naquele tempo, irmão, as pessoas tinham costume de sacrificar os seus filhos aos deuses, os primogênitos aos deuses. Um dos motivos da cidade de Jericó ter caído e os muros terem caído é porque Jericó matava suas crianças, seus primogênitos, entregava aos deuses falsos e eles enterravam o corpo das crianças nos muros da cidade. Por isso que a primeira coisa que foi cair em Jericó foi o muro. E ninguém nunca mais reergueu essa cidade, porque Deus falou. Então, esse é o motivo do grande conflito que nós vemos hoje, né? E quem vai trazer um fim a esse conflito, quem vai acertar as coisas, vai ser no grande dia em que Jesus Cristo voltar. E falando mais uma coisa aqui, irmãos, existe muita ignorância acerca desses assuntos, porque muita gente está confundindo, falando, eu vi até o Daniel Mastral falando isso, que vai sair, o pessoal do 31 de outubro fez um negócio lá para abrir portais, que ia se liberar um tal de cara, Badom, um anjo aí chamado Badom, fala que os caras estão presos no Rio Eufrates, vai sair, os anjos. Tem nada a ver, isso não é para esse tempo. Se você for olhar o que está escrito no Apocalipse, isso não é hora, não é tempo de acontecer. Nem a grande tribulação começou. Essas coisas vão acontecer quando começar a grande tribulação. E aí quando vier Deus vai liberar esses anjos, e seja o demônio que tiver de sair do abismo, ele vai sair. Isso vai acontecer tudo na grande tribulação. Isso não é para agora. Então vamos lá. Então Isaac é o filho da promessa e não Ismael, embora tenha nascido o primeiro. Então isso aqui é uma coisa evidente que Ismael não era o filho da promessa. Não era o filho que iria fazer o que Deus prometeu para Abraão. Mas Deus, vendo o sofrimento de Agar, porque Agar e Ismael foram expulsos da casa de Abraão, porque parece que houve confusão entre Sara e Agar, né?
Então, por causa disso, eles foram expulsos. Aí Deus prometeu para Agar que eles também iam ser um grande povo, e são realmente. Nós vemos os muçulmanos, né, vou falar palestinos, embora a palavra que historicamente não exista, mas é esse fato aí. Então vamos lá. Então, irmãos, pessoal, para Israel, Isaac é o filho da promessa. E para os muçulmanos, Ismael é o filho da promessa por ser o primogênito com Agar. Mas não existe nenhuma promessa com Agar. Deus mudou o nome de Agar? Não. Deus mudou o nome de Sarai. Mudou o nome de Sarai para Sara. Vocês estão entendendo? Mudou o nome de Abrão para Abraão. Então, tudo isso, essas coisas que Deus fez no nome de Abraão e Sara, isso interfere sobre eles serem pais de multidões. Ela ser uma mãe de muitos povos e Abraão também. Então, Abraão é pai de 2 povos. E Agar é mãe de um povo. E Sara também é mãe de um povo. E Abraão é o pai de 2 povos. Então, por causa disso, gera essa confusão que há anos nós vemos aí. Não sei porque eu falei disso antes. Eu falo que é muito lamentável ver tantas mortes acontecendo na região de Israel. Mas eu também não posso culpar o povo de Israel, porque Israel, eles estão apenas se defendendo. Né? E nós sabemos que guerra, você não vai vencer a guerra se você não se defender. Você tem chance de vencer se você atacar e se defender. Então, a coisa mais honesta que um país, vamos supor, se o Brasil entra em guerra com um país vizinho, se o Brasil não se defender, nós vamos ser exterminados da terra. Ou seja, a nação tem que se defender. Israel tem a sua soberania. Israel, eles têm direito de se defender. Entendeu? Porque o Hamas entrou lá, matou um pessoal que estava no arreio lá, saiu matando gente, matou criança, decapitou crianças. Então, irmãos, isso é muito sério, muito grave. Né? Então, vamos lá. Então, mas era Sara que geraria o filho. Gênesis 17, do 15 ao 17, disse Deus a Abraão: quanto a Sarai, tua mulher, não lhe chamarás mais de Sarai, porque Sara será o seu nome. Abençoá-la-ei e também dela darei um filho. Sim, abençoá-la-ei, será mãe de nações. Reis de povos sairão dela. Ao que prostrou Abraão com seu rosto em terra e abriu-se e disse no seu coração: a um homem com 100 anos há de nascer um filho, dará à luz a Sara, que tem 90 anos. E Gênesis 17, 21 e 22. O meu pacto, porém, estabelecerei com Isaac, e Sara te dará à luz neste tempo determinado, no ano vindouro. Ao acabar de falar ao Senhor Abraão, Deus saiu de diante dele. Então, nós precisamos entender que a promessa é para a mãe Sara. Ismael, ele entrou por causa de maturidade de Sara, né? Então, nesse tempo aqui, Abraão nunca ia conseguir ser o pai da fé se ele continuasse com a cabeça daquele jeito, né? Então, Abraão, por ter ouvido Sara, mostra que ele não cria na promessa de Deus. Aí mostra que nesse momento ele não era o pai da fé. Isso é revelação de Deus, irmãos. Abraão, no início de sua caminhada, trajetória com Deus, ele não tinha nada de pai da fé. Ele foi se tornar o pai da fé no final. Que ele entendeu, que ele aprendeu com as coisas, com as experiências que ele adquiriu sobre a vida, ele entendeu e conseguiu. Então, Sara, tentando ajudar Deus, trouxe um grande problema para a nação de Israel. E é isso que eu tenho que falar para os irmãos. Então vamos ter muita atenção quando você quiser criticar a nação de Israel, quando você quiser criticar qualquer coisa, se você tem um conhecimento histórico, se você tem um conhecimento bíblico, para falar ainda mais do povo daquela região lá. Você precisa ter algum conhecimento para poder tirar como fonte, de falar que Israel é um povo opressor, é um povo não sei o quê. Tudo bem, que Deus fez a promessa para Abraão que Israel ia herdar. Lá em Josué, fala como que Israel foi para Canaã, ele derrotou cada um dos povos daquela região. E para você que não sabe, que você que não conhece a história, todos aqueles povos eram idólatras. Todos aqueles povos praticavam idolatria e Deus abominava idolatria. Eles sacrificavam seus filhos. Deus não aceita sacrifício humano.
Aí pode você vir perguntar, mas por que Deus pediu Isaac? Porque é o costume do povo daquela época. Aí Deus testou, tipo assim, Deus sabe tanta coisa, né? Aí no texto fala assim, Deus testou Abraão, provou a fé de Abraão. Irmãos, Deus, ele não, tipo assim, o texto está assim, mas Deus não prova ninguém. Deus, quando ele te dá uma coisa para você fazer, ele te coloca em dificuldade para testar a sua fé, ele já sabe a escolha que você vai fazer. Ele já sabe cada coisa que você vai fazer, porque Deus é soberano, e ao contrário do que algumas pessoas dizem, Deus é soberano e ele tem controle sobre todas as coisas. Eu já vi muita gente falando de Illuminati, que vai fazer planejando aquilo. Irmãos, Illuminati não é nada. Quem decide as coisas no mundo é Deus. Ele é soberano, ele é Senhor, ele controla o universo. Ele que estabeleceu as leis do universo, a física, tudo que existe, a gravidade, foi ele que estabeleceu. Todas as leis universais foi Deus que estabeleceu. E ele é o nosso Criador, então nós precisamos buscar conhecer, entender a história, pesquisar, antes de sair falando, com perdão, bobeira por aí. Esse é o vídeo de hoje, irmãos, que Deus abençoe sua vida, e até o próximo vídeo nos encontraremos de novo. Em nome de Jesus, amém.